Olá, professor. Meu nome é Danilo Gustavo. Eu vou apresentar um artigo sobre a DL-selenometionina, que alivia o estresse oxidativo induzido por zearalenona pela via de sinalização NRF2 em células IPEC-J2. Bom, na introdução, eu coloquei em um dos tópicos que a zearalenona ela é um tipo de micotoxina não esteroidal, produzida com o metabólito secundário por muitas espécies de fungos, como o fungo Graminearum, o fungo Cumurum e o fungo verticilioides. Eles se acumulam nas lavouras em condições precárias de armazenamento, e não apenas na pré-colheita, mas também pós-colheita. Eu coloquei também que ele é um contaminante alimentar generalizado que é comumente detectado em culturas de rendimento, incluindo milho, trigo, cevada, sorgo, centeio e outros grãos. E a sua ocorrência em outros produtos alimentares diários humanos, como a soja, produtos, frutas secas e vegetais e produtos lácteos também foi relatado. Entre os diferentes rebanhos, né, os suínos, eles mostravam nessa pesquisa que são altamente sensíveis aos efeitos do micotoxina via ração contaminada. E o milho, que, como foi citado, ele é o principal alimento energético na dieta dos suínos e ele é muito suscetível à contaminação por micotoxinas de Fusarium. Além disso, eles tinham uma semelhança genética entre humanos e suínos, o que acaba tornando o modelo adequado para o estudo de vários efeitos deletérios causados pela ZEN. No segundo slide da introdução, eu coloquei que a pesquisa em ZIN ela intensificou por muitos anos e uma série de estudos relataram onde vários efeitos deletérios causados por ZIN, mas muitos dos danos observados, no caso, eles são presumivelmente, eles nem sempre eram causados por interferir na sinalização fisiológica do estrogênio. Recentemente, vários estudos mostraram que a ZEN ele é um citotóxico por meio de inibição de viabilidade celular e ele também induz uma resposta ao estresse em diferentes células cultivadas. O dano oxidativo é a causa predominante de uma lesão e morte celular. Isso tornou cada vez mais claro que a ZIN pode produzir espécies reativas de oxigênio em células de mamíferos, entre vários outros mecanismos, como a via de sinalização NRF2-CAP1, que é um fator de transcrição-chave na regulação da proteção antioxidante, onde a NRF2 ela tem uma habilidade de controlar muitos aspectos diferentes da proteção celular. Já no tópico 2, eu coloquei que a selenometionina ela é a forma dominante de compostos orgânicos de selênio derivadas da dieta. Ela tem uma incorporação, a CEMET, ela tem uma incorporação 3 vezes maior no RBS em comparação ao selenito. Esses compostos eles eram efetivamente absorvidos no intestino e mostravam uma alta biodisponibilidade e toxicidade, geralmente mais baixa. E além disso, o selênio ele pode proteger o fígado, né, contra a toxicidade induzida por ACM por meio de uma ativação da via NRF2. Nesse estudo, eles determinaram que o papel da ADLS-CIMET em células IPEC-J2 contra a morte celular ela era induzida por ZEN e pelo estresse oxidativo, como eu falei anteriormente. E eles detectaram que o nível intracelular da ROS, MDA, TAOC e a atividade intracelular de SOD, CAT, GPX, TRXR era para esclarecer os potenciais mecanismos moleculares, e eles investigaram o efeito da DLS-MET em antioxidantes. Na enzima também. E a enzima de desintoxicação de fase 2, ela tinha uma análise de moléculas de sinalização. E por essa análise de Western blot, eles usaram anticorpos específicos. Bom, nos resultados nós temos os resultados que são da viabilidade celular, eles são mostrados também na figura 1. Os ensaios de MTT eles foram usados para determinar a viabilidade celular, conforme mostrado na figura 1A. Os resultados de viabilidade celular eles observaram uma dose maneirada dependente. A concentração de ZEN em 30 miligramas por ml mostrou os efeitos significativos. Né? A primeira imagem, a figura 1 dos resultados, eles mostram o efeito da viabilidade e os efeitos protetores da DLC-MET, onde na figura B, e as células elas eram expostas a ZEN, na figura A, por 24 horas. Já as células foram incubadas com ZEN ou DLC-MET por 24 horas. A gente nota que a viabilidade foi determinada pelo teste, né, de MTT. E os resultados eles eram expressos em uma porcentagem do controle. Os 3 experimentos independentes eles eram realizados e os dados médios eles eram mostrados.
onde as barras representam a média, e a DP das 3 medições. Isso significa diferentes os controles em P, que é menor que 5, P menor que 1 e P menor que 1, respectivamente. Significa que eles tinham diferentes controles. Os efeitos protetores da DLCMAT na viabilidade celular eram investigados no presente estudo. E conforme mostrado na figura 1b, a DLCMAT ela não apresentou nenhuma citotoxicidade para as células. Quando a DLCMAT ela era coadministrada com Zen por 24 horas, a célula tinha uma morte induzida por Zen, onde ela foi obviamente inibida. No entanto, a maior concentração de DLCMAT em tratamento foi de 1.600 ml, e ela não mostrou melhores efeitos de protetores ou comparados com 400 ml. Na figura 2, a gente tem uma produção intracelular de ROS, que é mostrada, onde a fluorescência azul é o núcleo corado por OX 33342, e a ROS elas são coradas por DCFHDA, com fluorescência verde. A ROS elas estão localizadas no citoplasma, e envelopes de fluorescência são os verde e azul de fluorescência. No grupo de controle, grande quantidade de células tiveram distribuição uniforme no campo de visão, e a fluorescência verde nas células não era tão óbvia. A produção intracelular de ROS, grupo controle, células expostas com 20 miligramas de ml/Zen. E também as células eram tratadas por 24 horas, onde a seta indica o formato anormal de células, e a escala da barra é de 200 miligramas. No grupo de tratamento Zen, o espaço intercelular era maior do que o controle, e o número de células foi menor do que o de controle, E mais células fluorescentes verdes puderam ser vistas em um campo visual, onde a intensidade de fluorescência verde no grupo de tratamento Zen mais DLCMAT, ela diminuiu gradualmente com o aumento da concentração de DLCMAT, que foi significativamente diferente daquele grupo de tratamento Zen. Na figura 3, a gente tem o nível de produção de ROS intracelular, E as células elas foram incubadas com Zen ou ADL-CIMET por 24 horas. E todas as outras notas elas eram as mesmas que na figura 1. Na figura 4, os resultados da produção do MDA são apresentados, e observou que o MDA, o nível de tratamento Zen, foi maior do que no tratamento controle. E além disso, o nível mais alto ele foi observado no tratamento Zen. O tratamento com todas as doses de DLCMAT diminuiu significativamente os níveis de MDA nas células, da figura 4. Os efeitos diferentes concentrações de Zen e o papel protetor da DLCMAT em MDA, os efeitos foram diferentes concentrações de Zen, e o papel protetor da DLCMAT em MDA tinha uma produção de células IPEC-J2, e as células elas foram incubadas com Zen ou DLCMAT. Na figura 5, a DLCMAT ela evita a diminuição induzida por Zen em antioxidantes enzimáticos. Os resultados da atividade dos antioxidantes enzimáticos eles são mostrados nessa figura, e isso ilustra a atividade de antioxidantes enzimáticos, nomeadamente GPX, CAT, TRXR1, SOD e no IPEC-J2. Foi observada uma diminuição significativa das atividades antioxidantes enzimáticas em células IPEC-J2 tratadas com Zen. O tratamento Zen com a adição de DE-CIMET aumentou as atividades dos antioxidantes enzimáticos nas células. Na discussão, eu coloquei no primeiro tópico que a zearalenona ela é uma mictocina de Fusarium. Ela é extremamente tóxica para as células, que se dividem rapidamente. E a Zen não só causa toxicidade reprodutiva significativa, mas também é uma séria ameaça no sistema alimentar, especialmente para os suínos. Foi relatado que Zen induz efeitos citotóxicos e estresse oxidativo para as células PK15 e células CX02, após 24 horas de tratamento Zen. Uma diminuição significativa na viabilidade celular foi observada, como vocês podem ler aí. E esses resultados dessa experiência, eles sugeriram que os efeitos citotóxicos do Zen nas células IPEC-J2 eram dependentes da dose, o que ocorreu em linha com estudos anteriores. Para a determinação da lesão celular por Zen, concentrações próximas ao IC50 do Zen foram escolhidos para experimentos subsequentes.
Já no segundo tópico, eu coloquei que as células de granulosa ovariana, elas eram tratadas com zen 60, 90 e 120 Os resultados eles mostraram que a taxa de sobrevivência das células da granulosa ovariana suína diminuiu significativamente com o aumento da concentração de zen, e o conteúdo de ROS nas células aumentou significativamente. E com isso a gente percebe que a toxicidade de zen para as células RAW264.7 ela era estudada na concentração de 10, 25 e 50. E os resultados eles mostraram que a zen ela pode diminuir a taxa de sobrevivência das células RAW de uma maneira dependente da dose, onde ela aumenta o ROS intracelular e eventualmente leva a célula à morte. Nos materiais e métodos, eu coloquei os materiais e todos os materiais e todos os métodos que foram usados, né, no artigo, que foram os produtos químicos de reagentes, cultura e tratamento de células, a medição de viabilidade celular, determinação de ROS intracelular, avaliação do nível de ROS, ensaio de peroxidação lipídica, ensaio de atividades enzimas antioxidantes, PCR quantitativa em tempo real, análise Western-blot, análise estatística. Por fim, né, na conclusão, eu coloquei que, em conclusão, ela pode induzir estresse oxidativo pela supressão subsequente da expressão das espécies de genes relacionados a vias de estresse antioxidante. E esses resultados sugeriam que a via oxidativa desempenha um papel importante na oxidação celular, ela é induzida por toxinas e o estresse e morte celular, onde a DLC-MET ela protege eficazmente as células de PEC-J2 em NRF2. E as formas de toxicidade oxidativa toxicidade oxidativa que são causadas por zen. Por fim, a gente percebe que o efeito benéfico que foi estudado aqui, ele é principalmente devido à inibição de formação de ROS, onde ele inibe a peroxidação da membrana lipídica e a prevenção da morte celular. Além disso, a administração de DLC-MET significativamente improva os níveis de atividades enzimáticas em células e PEC-J2, o que contribui ainda mais para o efeito protetor celular. No geral, as descobertas desses estudos, eles sugeriram que o antioxidante como o DLC-MET são importantes para tratar e prevenir as toxinas zen. E os resultados presentes nesse estudo, eles indicavam que a administração de DLC-MET se atenuou significativamente a toxicidade oxidativa induzida por zen em células e PEC-J2. E o antioxidante que faziam as atividades poder ser considerado como os principais aspectos responsáveis pela natureza de proteção celular de DLC-MET é, portanto, considerado uma opção terapêutica prospectiva na prevenção da lesão intestinal oxidativa e disfunção resultante da intoxicação por zen.